Olá a todos, estamos de volta com o nosso podcast. Hoje recebendo um cara que para mim, acho que todos para mim tem sido uma grata satisfação, mas eu vou apresentar para vocês o meu amigo Gustavo Wappler. Gustavo, bem-vindo. Obrigado. E o Gustavo é um cara que eu conheci há quantos anos, Gustavo? Faz. Já fazem 20, quase 22, 20? Já fazem uns 20. 20 anos? 41. Você está com 41? Tu tinha 21, cara. Exatamente. Eu conheci o Gustavo no Classic Car Club. O Gustavo era navegador, né, do Leonardo Tumeleiro, no Fusquinha Amarelo. A Valéria, minha mulher, era navegadora no meu Fusquinha Amarelo. E a gente se divertia naqueles 2 dias de rally internacional, né? Então, para eu não brigar com a Valéria, nem ela brigar comigo, na verdade era eu que brigava com ela. A gente estava lembrando agora, inclusive, o meu carro era o 23, se eu não me engano, e o do Gustavo e do Leonardo, se não era 24, era 25, a gente arrancava com o Fusca, dobrava a esquina e ficava esperando. Aí passava o Leonardo e o Gustavo, a gente ia atrás, passava 2 dias andando junto com eles, conversando, parava juntos, né? Chegou a estragar meu Fusca de noite uma vez, de pegar a peça no... Essa é a parte boa, né? Que atrapalha é o rally. Então, foi dali em diante, o Gustavo vem e passa a pilotar depois, né, Gustavo? Te deixaram pilotar alguma coisa na época? O Gol GTS, né? Depois, naquele início ali, eu não participava como piloto. Depois a gente fez umas provas de clássicos com Gol GTS. Depois começou o Rally Regularidade, né? Gaúcho de regularidade na terra. E aí foi a história. E aí tu fizesse um Gol para ti, né? Sim, daí a gente montou um Gol quadradinho, um Gol 90. E aí a gente fez o campeonato lá, começou em 2008. E aí, em 2009, junto com o Adriano Soares Neto, eu fui campeão gaúcho na turismo. E depois desse final de ano aí, a gente fez uma prova de velocidade. O Clube Porto Alegre de Rally montou em Canela, era uma subida de montanha, com patrocínio lá do Open Park, lá foi bem legal. E a gente foi muito bem. Eu fiz essa prova com outro navegador. E depois de ter ido muito bem nessa prova, a gente tirou 3º no geral, ali foi o melhor da nossa categoria dos carros de rally regularidade, sem muita preparação, né? A gente adquiriu um Peugeot da Copa Peugeot na época e a ideia era começar o rally velocidade. E a estreia era para março de 2010. Tá. Aí, nesse meio tempo dessa história toda que ele está contando, né? Um dia tinha um rally e ele me liga, eu não fui participar, eu sei que ele estava não sei quem dentro do carro do Gol GTS, coisa mais linda, cinza, né? Era Preto Onix. Preto Onix, era isso, era o preto metálico. E o Gustavo não chega, cadê o Gustavo? Onde é que foi parar, Gustavo, aquela vez, subindo a serra? A gente estava organizando o Rally da Meia-Noite, né? Eu era um dos diretores de prova e era numa época onde a gente não usava GPS, né? Tu fazia os postos de controle físicos. Então, tu tinha que distribuir tu tinha que conseguir um monte de amigos para fazer os postos de controle, né? E a gente já sabia o roteiro, já tinha montado tudo e distribuía eles ao longo do percurso para eles pegarem os tempos dos carros. E aí a gente se emocionou numa curva lá e o golzinho sobrou numa subida lá perto de Montenegro. E capotamos lá no rally. História para contar, né? Claro, cara. E aí ficou famoso lá, uma curva do Wappler lá. Curva do Wappler. Gustavo Wappler tem nome de curva, gente. Brincadeira. O teu primo que me incomoda lá. O Eurico me incomoda sempre por causa dessa tio? curva. Teu tio. Meu tio, Eurico. Não, o Eurico, ele que me levou pro Clássico Clube, ele e o Rosário Vepo na época. E... Queridões estão sempre lá no clube. Então, o Eurico o Eurico vai nos visitar de vez em quando lá, Mas ele é muito ativo no grupo lá, do WhatsApp também. Né? Gosto do WhatsApp. Ele tá sempre... Nota 10. E a primeira vez que eu assumi como diretor técnico do clube para montar os rallies, eu brincava com ele que o Eurico era o meu controle de qualidade.
né? Ele sempre me ligava para ver se eu estava fazendo tudo certo ou não e tal. Daí que bom, me mantém na ajuda, linha, me mantém. ajuda, claro, sempre, maravilhoso. Tu passasse a organizar agora há pouco tempo, né? Um pouco não, já fazem Quantos 6 anos? anos que eu... E antes, né, a gente, quando eu iniciei com a Rally Regularidade, eu organizava também o Rally Universitário, pelo Clube Porto Alegre de Rally. E foi muito legal, uma época bem bacana, assim, surgiram várias outras pessoas que começaram a correr rally a partir desse evento que a gente fez, né? O próprio Rafael Cabelo, meu amigo lá, que hoje corre Rally Velocidade, já multicampeão, surgiu de um rally universitário que a gente fez. Bah, que legal. Mas tu tivesse uma intempérie aí bem complicada aí foi 2010, 11? 2 de fevereiro de 2010. No Rio Grande do Sul, ou algumas cidades do Rio Grande do Sul, 2 de fevereiro é feriado, Nossa Senhora dos Navegantes, inclusive a padroeira de Porto Alegre. E aí tu estava num churrasco na praia, era feriado, né? Não era na praia, era aqui em Não? Porto Alegre. Aqui mesmo? Eu estava me organizando para minha estreia no Rally Velocidade no IRC em Curitiba. Era um mês antes da prova. A prova ia ser dia 5 de março, aniversário da minha mãe e do meu navegador. E aí eu pulei de cabeça na piscina e tive um traumatismo na medula, na cervical, que comprimiu a minha medula. E aí resultou numa tetraparesia espástica. E aí começa outra história. Começa outra história. E começa a comemorar os outros aniversários de vida, né, Gustavo? Isso. Porque, olha, tu tá mergulhado e que tu me contasse que tu ficava lá embaixo olhando para cima e não conseguia te mexer, né? Aí tem que esperar alguém se dar conta de que não é brincadeira, que não é sacanagem, para depois mergulhar e te buscar. Foi o primeiro renascimento, né? Com certeza. Eu tenho lembranças só de flashes, assim, do que aconteceu. Eu tenho bem claro na minha memória o choque que deu no meu corpo e de não conseguir mexer mais nada, né? E aquele silêncio, assim, embaixo d'água. E aí depois eu tenho memórias, assim, fragmentos de memória do pessoal me puxando para fora d'água, depois já dentro do carro do meu amigo, do Marcelo Malinovski, que também me tirou da água, junto com o Zé, que é meu navegador, e entre outros que estavam lá. E eu lembro de estar ali, eles baixaram os bancos de uma Pajerinho TR4, me botaram ali. Um dos meus amigos foi embaixo, segurando a minha cabeça, e foi direto para o HPS. Eu lembro das gritarias dentro do carro, assim, daquela coisa de cruzar ali na frente do HPS na contramão para entrar. E aí, a partir daí, foi dali, depois para o Moinhos, e aí foi uma... Ali, a gente está falando uma coisa muito triste, mas eu garanto para vocês uma coisa, tá? Tem final feliz essa história. O final tem sido prolongado e feliz, né, Não, Cris? final não teve ainda, né, Dado? Não, final feliz eu digo porque final prolongado e feliz porque esse final continua acontecendo, tá? Mas o Gustavo teve tetraplegia, né? E a gente só ouvia ele dizer assim, eu vou voltar a pilotar, eu quero voltar a pilotar. Conta aí, cara. Bom, foi um processo difícil, assim. Primeiro saí do hospital e tal, tive um tempo, passei 30 dias no hospital, no Moinhos, para me recuperar, estabilizar tudo. Depois eu passei 15 dias em casa, depois eu fui para o Sara, em Brasília, fiquei 6 semanas lá, onde eu aprendi muita coisa. Aprendi também que sempre pode ter uma situação pior, né? Além de eu estar me sentindo muito mal, sempre tem alguém com uma lesão pior numa situação, né? Bastava olhar para o lado, né? Bastava olhar para o lado. E eu não gosto de dizer que eu tive sorte, porque se eu tivesse sorte não tinha acontecido nada, né? Mas eu tenho sorte de a minha família me apoiar e me dar condições de poder me recuperar, não por completo, porque é muito difícil, mas para poder viver hoje de forma independente, né? E poder fazer ainda as coisas que eu gosto, né? E me sentir útil e ter casado e ter uma família e tudo mais. O Gustavo e a Cris estão esperando o nenê, né? A Clara, né? A Clara vai chegar aí em alguns isso aí. meses. Então, olha aqui, ó, gente. Ele passa por tudo isso e começa a dizer, eu quero voltar a pilotar. Quero voltar a pilotar. Eu acho que era a tua cenoura na frente, assim, né? Para andar para frente.
Sempre foi, né? E continuou sendo, né? Depois, primeiro foi a parte de tirar a carteira de novo, voltar a dirigir na rua. Daí, a partir disso, a gente começou já com o primeiro carro que eu adaptei foi um Corolla que a minha avó emprestou, um Corolla champanhe daqueles. Bem carro de vó, assim. E tinha um acelerador esquerdo de puxa e empurra. E daí eu usei um tempo aquele carro e a gente já fez um rally de regularidade do Clube Porto Alegre de Rally. A gente chegou em terceiro ou quarto lugar, já foi uma festa, assim. E a partir dali eu percebi que era possível, né? E aí, claro, tu vai olhando, sempre usei como exemplo o Albert Lovera, que é um cara que é um espanhol que era esquiador olímpico e depois ele teve a lesão dele, ficou cadeirante, ele correu o Mundial de Rally, já fez Dakar, né? Então, a partir das adaptações dele, eu comecei a criar as minhas. E aí, o carro que a gente tinha comprado para estrear lá em 2010, eu tinha vendido para o Rafael Cabelo, meu amigo, a gente comprou de volta, e aí começou, aí foi indo. Uma prova atrás da outra, daí fiz um rally de regularidade na praia, rally das praias, o carro pegou fogo, a gente parou no meio. É que pra minha vida tem que ser tudo difícil, parece, né? Não pensa assim, não pensa assim, não pensa Não, eu assim. penso assim, mas eu penso mesmo sendo difícil é porque eu posso, né? Então, Mas tem a frase dele que eu não canso de repetir. E, cara, é uma frase que me inspira quando eu tenho dúvidas, que é desculpas verdadeiras são incapacitantes. Ou seja, tu tem motivo, o Gustavo tinha todos os motivos. Ah, não vou mais dirigir, não vou mais andar. Ah, tu voltasse pro Sara depois, estavam querendo te botar em cadeira de roda para te acostumar, né? daí eu saí, meu irmão foi me buscar lá, a gente saiu fugir do Sara, porque eu entendi que não tava. Não que o Sara não tenha o seu papel, né? Ele vai te dar uma linha base, mas aqui eu estava fazendo um trabalho muito mais em ganhar, mais evoluir, e lá era uma coisa para me manter estável. Daí eu decidi sair e voltar Sim. pro meu tratamento aqui em Porto Alegre. Então essa frase, desculpas verdadeiras são capacitantes, ela realmente me inspira a mim, não só a mim, a tantos outros para os quais eu já repeti, que vem lá da segunda passada pelo Hospital Sara, né? Em que o Gustavo fala bem rapidamente assim, mas eu faço questão de lembrar que ele chamou a irmã, se me tira daqui porque eles estão querendo fazer eu aprendendo lá em cadeira de rodas, né? E ele não queria, ele queria voltar a pilotar. Ele encurtou muito essa história, né? E eu não quero alongar a história, mas isso aí é um processo de alguns anos em que ele não se entrega. Tá? Eu tenho motivos para ficar parado. Assim como a gente diz que às vezes chega numa reunião, está atrasado, e diz, nossa, eu peguei um trânsito horrível. Aí tu vai olhar para os outros, também pegaram o trânsito horrível, só que chegaram no horário. Né? Então é uma desculpa verdadeira, mas é incapacitante, te fez chegar atrasado. Muito mais, uma potência muito maior do que essa é o caso do Gustavo. E aí ele volta a Porto Alegre e diz para os fisioterapeutas, né? O que eu preciso fazer para voltar a pilotar, né? Os caras acreditaram em ti ou não? Acho que sim, né? O pessoal sempre me apoiou muito, sempre fui bem dedicado, assim, né? Foi um início bem intenso, né? Que eu tive a oportunidade de me dedicar só à minha recuperação. Eu fazia 3 horas de fisioterapia por dia, às vezes mais coisas, outros tipos de tratamento, né? Quantas E horas? eu fui o primeiro a começar a fazer 3 horas lá da lesão medular da clínica, depois virou um padrão, né? Padrão. E hoje eu faço fisioterapia também todos os dias, não faço mais 3 horas por dia, porque tem outras atividades, né? Tem que trabalhar, tem conta para pagar e outras coisas. Mas nesse início foi muito importante, assim, eu acho que em vários outros casos também que tu tem que dar aquele empenho para dar aquele salto inicial, porque é muito importante quando tu tem a lesão, tu não perder toda a tua massa muscular e tudo aquilo, né? Quanto mais tempo tu demora para começar a te recuperar, mais difícil fica. E quem faz fisioterapia e faz 1 hora de fisioterapia por dia sabe a dificuldade que tem de quando tu diz assim, vai, né? Aí o cara para ali e diz, "Tá, agora vai mais, né? Tem que Dói, ser né? no 105%, né? 105%. E
Às vezes é só tu pode estar fazendo um exercício, só que é difícil tu ter que fazer força, né? E no caso de quem tem uma lesão ou algum outro problema, tu tem que mexer uma coisa que não mexe. Então o mental é bem desgastante, né? Para tu conseguir algum tipo de ganho, assim. E às vezes tu não ganha, né? Mas igual tu continua forçando aquilo para fortalecer o resto que está funcionando. E o Gustavo não só começou o caminho de muletas hoje, e criou uma empresa no começo, tu criaste, né, uma empresa de adaptação de Isso, eu criei uma consultoria carros. para ajudar as pessoas a voltarem a dirigir, né? Tive vários clientes, porque queria trazer um pouco da minha experiência e ajudar as outras pessoas e mostrar que é possível, né? Tem tanta gente que não tem deficiência nenhuma e tem dificuldade de tirar a carteira, né? Então, tu imagina alguém que está numa situação assim, que sempre teve numa cadeira de rodas, o quanto é mais difícil, né? De tu conseguir. Cada pessoa tem uma lesão ou uma deficiência diferente que vai exigir uma adaptação diferente, né? Tá, aí ele vai lá, consegue tudo isso, conhece a Cris, se casam, e agora estão esperando a A Cris Clara. foi por causa de um amigo nosso que estava no mestrado na URGS e fazendo uma aula de engenharia, design assistivo, o Vitor, um amigão meu. E a Cris estava lá, ele me chamou para fazer uma palestra ou falar no trabalho dele, dar meu depoimento, ela estava sentadinha lá. E aí, a partir daquele dia, eu chamei ela para um café e nunca mais nos separamos. Ah, que coisa. Quanto tempo faz já isso? Fazem 12 anos, né? 12 anos. 5 de casado, 6 de casado. 6 de casado. Isso é lindo, velho. Isso é lindo. E hoje, tu anda normalmente de carro. Como é que tu faz? Tu adaptasse muito os carros? Todos os meus carros são com acelerador e freio manual, né? No início eu tinha todas as tractanas que eu tinha no carro de corrida, eu queria no meu carro de rua. Mas os carros que, quanto mais moderno agora e mais eletrônica, mais atrapalha, né? Eu já tive carro 0 km que eu instalei o meu aro igual o de corrida, que eu acelero com os dedos, né? O acelerador. E aí ele atrapalha com a injeção e tal. Então, os meus de ruas é o mais simples possível. É um puxa-empurra de ferro, que é um varão que empurra o acelerador, e outro que empurra o freio. Que é para não me incomodar, né? Então, aí tenho um carro antigo para fazer os ralis de carro antigo. E tem o de rally, daí sim, que daí é um carro manual, onde tem todas as evoluções que eu fui construindo para o meu caso, né? O carro é manual, e como é que tu faz a troca de marcha? Tudo bem. A troca de marcha eu tenho... O meu sistema é bem simples, tá? Tem outras opções, mas o meu funciona assim, ele tem um a vácuo, um solenoide ali, que eu aperto um botão na palanca e cambeio. Ele puxa a embreagem e vai. Ah, ele puxa a embreagem no botão, isso. E o acelerador na mão. E o acelerador aqui na mão, e eu tenho duas alavancas de freio, uma de cada lado se tu precisar, né? Sim, tá virando o E volante. tem uma outra embreagem aqui na mão esquerda, que se eu preciso arrancar na lomba, eu freio e piso na embreagem, engato a marcha, acelero e solto aqui e sai. Cara, que legal. Só que em alguns momentos falta a mão, né? Por exemplo, para tu frear, eu tenho que tirar se eu tô freando, eu tenho que reduzir, né? Então, não tem punta-taco. Não, eu faço o punta-taco com a mão, né? O tempo da marcha eu faço, só que às vezes eu não consigo frear. Então, essas 2 semanas atrás a gente fez o Rally de Erechim, né, de velocidade. Para quem não conhece, o Rally de Erechim é uma prova do brasileiro de rally, era do mundial antigamente. Né? Ela é gaúcho, brasileiro e sul-americano de Rally Velocidade. Velocidade. E aí a gente teve uma oportunidade de fazer esse ano a prova completa. O ano passado eu fui convidado a fazer só o Super Prime, que eles têm lá, que é onde o público consegue assistir. Uma empresa muito legal lá de Erechim, que chama Sua Acessibilidade, me patrocinou. Que legal. Que vende equipamentos para pessoas com deficiência. E daí um amigo lá, o Felipe Costa, do Erechim Auto Esporte Clube, fez esse meio de campo e a gente fechou essa parceria. E foi muito legal. E aí ano passado a gente testou. E aí esse ano, de novo, teve a oportunidade, a gente fez a prova inteira.
E foi super desafiador, assim, porque além de ser um rally de velocidade, estava chovendo muito, né? E longo, né? E longo, 2 dias de prova, né? Aguentasse tranquilo? Na adrenalina tu vai a mil, né? Ainda voltei depois dirigindo de lá 5 horas e meia. Daí, só a segunda tava Não meio tem cansado. ruim, né, cara? Não tem ruim. Que legal, cara. E tu o que tá fazendo hoje profissionalmente? Hoje eu toco os negócios da família, junto com a minha irmã. A gente trabalha com imóveis comerciais. E, e é isso aí. E a parte da Adapta Drive, que eu montei lá atrás, né, como consultoria, acabava que eu não conseguia cobrar das pessoas, né? Esse é um problema de... Sim. E aí hoje eu faço só por pro bono, assim, quem me pede ajuda eu ajudo a montar, e a Adapta Drive virou lá, eu tenho o perfil no Instagram, quem quiser seguir, tem todas as minhas aventuras de carro. Adapta Drive. É, Tá. Pode deixar que a gente vai botar aqui. tá bom. E tu tem ajudado as pessoas, tem gravado vídeo no YouTube, alguma coisa assim? Não tenho, assim, é uma coisa que eu deveria fazer, né? Sei que tu é um cara que me instiga muito a isso, a Eu acho que tu falar tem que passar mais, essas né? experiências adiante, né? Tu tivesse um contato com muitas pessoas em situações semelhantes, mais ou menos, entendeu? Mas em situações de handicap, né? Tá? Aí daqui a pouco tu vê isso aí é muita gente? Tem bastante gente. A população brasileira, eu acho que é 23 a 24% tem algum tipo de deficiência, né? Sério, tanto assim? E isso é estatística muito antiga, tá? Porque foi Sim. quando eu criei a Adapta Drive lá em 2010, por aí. Depois de 2010. Mas lesão medular no Brasil é, chutando para cima, uma a cada 45 minutos. Porque é moto a maioria? A maioria é moto, é. Acidente de trânsito é Eu que complicado. adoro moto. Pô, adoro moto, né, cara? Mas é isso aí. Mas todos os meus amigos que andam de moto, eu falo a mesma coisa. E aí então, tu vendo isso tudo aí, tu consegue ajudar de que forma essas pessoas? A incentivá-las a fazerem A esforço? incentivar, porque muita gente não conhece, não sabe, tem poucas pessoas que fazem as adaptações, né? Tem toda a burocracia para tu ir pro Detran, tu tem que passar pela junta médica e é difícil, né, nesse país. É, a história para te ajudar não tá Não, aí, não né? ajuda em nada. Mas existem os meios, depois lá tem as vantagens de conseguir tirar os carros com desconto, né? Então muita gente vai atrás disso. Muita gente que não tem deficiência nenhuma também usa, mas tudo bem. É. E aí, tchê, daqui, ó, cria um canal no YouTube, cara. Grava uns vídeos. Não é a primeira vez que eu falo isso para ele, Cris. Mas eu vou falar aqui, tá? Cara, cria um canal no YouTube, bota um celular do lado, prende no teu encosto de cabeça aqui e mostra as coisas. Tu vai inspirar pessoas. Porque por mais que de repente não venham a dirigir alguma coisa assim, o cara vai olhar para ti e dizer assim, poxa vida, quem sabe eu estico mais o braço, sabe? Aonde não dá, eu não sinto, e ele diz, faz força. Porque isso aqui é inspirador, cara, é inspirador. Tá? E isso tá me dando números que eu não tinha esses números. É uma grande parte da população. Sim. Tá? E muitos desses, está falando de moto, tem a questão dos motoboys, né? Normalmente são arrimos de família, etc. E o cara fica Isso. inválido, pelo menos por um longo período de tempo, né? Incentiva, cara. Incentiva. Pega mais casos, vai conversar com os caras. Bota o cara junto no carro, conversa. É um bate-papo. Sim. Um celular. Tu tem alguém que conhece um pouco sobre redes Tem. sociais perto de ti, Tem, né? Tá? tem. Então. É mais difícil quando é em casa, é mais difícil, Não, né? mas, cara, então eu tenho certeza que ela vai te permitir tu botar um celular do lado, ela vai editar o videozinho pra ti, tá? E Não, faz isso, cara, foi muito inspira. legal. A própria essa experiência última do Rally de Erechim foi muito legal. Porque tinha uma turma lá do pessoal de deficientes da cidade, daí veio me chamar, daí os caras Tá aí, ó. me ligavam, me mandavam mensagem, todo lá, iam lá assistir, foi muito legal também. Eu senti que eles se sentiram também mais participativos, assim. Né? Nós fizemos um podcast com o Vicente Origi, né?
Ali eu falo, eu conheço o pai dele há alguns anos, é nosso presidente do Vira-Lata Jeep Clube, e como consequência conheci o Vicente. O pai dele é um benchmarking para mim de longevidade com qualidade, tá? E o Vicente não é diferente dele. O Vicente, para gravar, ele disse, olha, mas cara, eu durmo às 9, porque eu tenho prova de Stock Car no dia seguinte, então eu tenho que fazer tanto tempo de aeróbico na bicicleta, não sei o que, blá, blá. Uma alimentação toda regrada. Eu quero te dizer o seguinte, ó, com disciplina, e tu tivesse, mais do que disciplina, tu tivesse uma força de vontade, e aí eu te digo que tu é um cara de sorte, porque nem todo mundo tem essa força de vontade. Muita gente passa por uma depressão prolongada com isso. E com a força de vontade que tu tens, e se tu botar disciplina nisso aí, tu consegue contagiar pessoas nesse Brasil inteiro. Tá? E hoje com o YouTube, tu bota ali os subtitles ali embaixo, ali o cara vai te ouvir em qualquer lugar, vai te ler em Sim, o qualquer lugar do alcance é mundo. muito grande. E se aqui tem essa população toda, tu imagina na Índia, ou na Tailândia, que os caras andam se batendo o tempo todo, aquelas motinhas buzinando. Isso aí vai ajudar, cara. Isso aí é assim, ó, separa um tempinho para ti. Bota um tempinho por dia para tu passar para essas pessoas isso. Eu convidei há tempos atrás o Gustavo. Nós temos aqui no Rio Grande do Sul o IE, Instituto de Estudos Empresariais, que em São Paulo é o IFL, em BH também, Espírito Santo, etc. Algumas outras capitais. E no IEE tem o ciclo de formação, que é anual. E é uma competição interna, tá? E uma vez o grupo estava me dizendo, eu não posso me dedicar por causa disso. O outro, eu não posso me dedicar por causa disso. Falei, só um pouquinho que eu vou te... Vocês têm razão por tudo isso. Eu vou trazer um cara aqui que vai contar para vocês por que ele resolveu se dedicar à vida dele. Eu levei o Gustavo. Ficou todo mundo assim, ó. E o grupo ganhou, tá? Só para te saber. Se dedicaram. Ah, mas é porque Descobriram. tu tava puxando Não, eles, não é né? eu, não, cara. Tu te minimiza essas coisas. Não faz isso, cara. Leva essa tua simpatia, esse teu, sabe? Pô, tu tem uma mulher nota 10, vai ter uma filha maravilhosa. Leva isso, cara, para ajudar mais pessoas. Separa um tempinho, tu tem que trabalhar, tem que pagar as contas, dividir as contas com a crise e tudo, mas separa um tempinho para isso, velho. Tá? Tá Tem bem. muito, olha aí. O cara, Rally de Erechim, gente, vem gente da onde que vem gente competir Não, vem aqui? todo sul-americano, né? Paraguai vem muitos competidores, né? E Os caras não vêm para brincar, não, né? lá é muito forte, né? Os caras andam mesmo. Eu tava lá só participando, mas foi muito legal. Tá, e aí tu teve um monte de gente de Erechim que foi te ouvir aí, que tava que tem... Não, foi legal. Teve uma repórter da RBS, levei ela pra dar uma volta e tudo. Eu vi na televisão, mas eu acho que era na Record. É, acho que foi na Record. Tá, pode ser. E E ela tu foi levou me ela pra... entrevistar, e aí eu perguntei pra ela, tu já andou num carro de rally? E ela, não, então vamos dar uma volta. Daí eu botei o capacete nela, tudo lá. Porque no rally é legal que tu consegue conversar, né? Por Sim, causa por do causa intercom. é. E foi legal, foi muito legal. Ela ficou gostou? bem agradecida. Que bacana. É isso que tem que fazer. Gustavo, olha, não sei, eu quero lembrar para vocês aqui que sou lembrado pelo Rodrigo o tempo todo aqui, pelo Michael, que se está gostando, compartilha, por favor, o vídeo. Segue a gente aqui embaixo, é só clicar aqui embaixo, bota o like e toca na campainha aqui para quando tiver um vídeo novo, tá recebendo. E nós temos vídeos novos, vamos ter vídeos novos, tá? Eu queria te agradecer por ter vindo aqui, cara, e quero que tu faça as suas considerações finais. Tu fala, fica à vontade aqui. Te agradeço a oportunidade. Já não é a primeira vez que tu me coloca numa posição assim onde eu tenho que me expor, né, e passar meu exemplo para os outros. Eu tenho certa dificuldade porque todo mundo me pergunta como é que foi passar por isso, e eu não passei por isso, eu passo todos os dias por isso, né? E entendo que não é só porque eu sou deficiente que eu tenho que aparecer, eu tenho mérito, né? Todo mundo tem as
as suas limitações e as suas guerras, né, e as suas brigas internas. Então, que sirva de exemplo, não precisa ser um deficiente para ter que superar alguma coisa. Todo mundo tem que superar algum limite interno seu, né? E pode chegar onde quiser. Que legal, cara. Muito obrigado, tá? Tamo junto sempre. Ah, Gustavo. Obrigado, cara.